Olá, Peise! Eu sou a professora Bruna de História, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a ciência histórica e seus documentos. Bom, eu sei que parece um pouco complicado, mas vamos tentar didatizar isso da melhor forma possível, tá? Há 3 vieses que nós vamos trabalhar aqui, que é muito importante. O primeiro deles é o positivismo, o segundo deles é a escola de análise e o terceiro a nova história e, consequentemente, as novas formas de ler, compreender e fazer acontecer história, ok? Bom, primeiramente aqui na lousa, vocês podem ver que a primeira indagação que nós temos é: afinal, a história é uma ciência? Primeiro vamos começar a explicar o significado da palavra ciência. Ciência, por significado, é um conjunto de fatos que foram avaliados, um conjunto de pesquisas que foram feitas, enfim, e que foram estudadas amplamente até chegar a ser um fato, né? Ou seja, algo que as pessoas vão pegar, se basear para estudar futuramente. Então a história, ela vai se tornar uma ciência a partir do século XIX. E aí vem a nossa primeira palavra-chave, que é o positivismo. E aí vai embolar um pouquinho a cabeça de vocês, vai falar: meu Deus, calma, eu não vou conseguir compreender. Calma, vem com a titia que você consegue. Vamos lá. Positivismo está invariavelmente ligado a um agente histórico chamado Friedrich Hegel. Qual é a importância de Hegel aqui no século XIX para que essa nossa primeira pergunta seja respondida? Bom, nossa história até então não havia escrita, a história era oral, então a história não era considerada uma ciência por não haver registros, certo? Beleza? Então, isso muda quando Hegel fala: olha, para a gente poder entender a história, para que nós possamos fazer dela uma ciência, nós precisamos aqui registrar tudo, né? Dar uma acalmada nos ânimos, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então, assim, de uma forma positivista, o que significa dizer positivista? É pegando grandes ícones da história, né? Ou seja, a história nunca vai ser contada a partir do João da Silva. É a história do imperador do Brasil, a história do rei de Portugal. Entendem isso? Ou seja, é a história de uma grande figura que vai contar a história de todo mundo. Ou seja, a história contada de cima para baixo. Isso é benéfico no processo histórico? Não, claro que não, né? Porque nós temos aí, então, uma única visão. Mas, se não fosse Hegel, nós jamais teríamos a história enquanto ciência e jamais poderíamos problematizá-la. O que é problematizar a história? Problematizar a história é pegar um grande quebra-cabeças, porque afinal é isso que a história é, um grande quebra-cabeças, e encaixando pecinha por pecinha. Uma das coisas mais fascinantes no processo histórico é que esse processo nunca vai estar encerrado, porque você coloca uma peça de um lado e aí um outro amigo que estiver montando esse quebra-cabeça com você vai falar: poxa, mas fica melhor de uma outra forma. A gente pode avaliar de uma outra forma. E a partir da história tornada enquanto ciência, nós vamos começar a ter essa variação, ou seja, essa variedade de como olhar e perceber história. E isso surge com a escola das análises, ou a nova história, né? Que propõe o quê? Ora, vamos deixar de fazer a história uma coisa positivista, ou seja, vamos deixar de contar ela de cima para baixo e vamos começar a contá-la de baixo também, de baixo para cima, começar a ver as micro-histórias, né? Dentro da lógica positivista, você só vê o todo. Dentro da lógica dos análises, você vai ver que fonte escrita é sim uma forma de entender história, fonte não escrita é uma forma também de entender história, música, enfim, várias outras coisas que vão surgir ao longo do tempo, certo? Bom, então, como eu disse para vocês aqui, há várias versões para poder usar, analisar a história, tipo,
Nossa, como assim? Eu posso enxergar a história de diversas formas. E é exatamente isso. A gente pode pegar, por exemplo, um tema, a independência do Brasil, por exemplo, e nós vamos trabalhar esse tema das mais diversas formas possíveis. Eu vou enxergar de uma forma, você vai enxergar de uma forma, e nós todos, enquanto historiadores, fazendo ciência, entendendo todo esse processo histórico, todo esse processo positivista que se criou para que a história se tornasse uma ciência, a gente então começa a montar juntos esse grande quebra-cabeças ou essa grande colcha de retalhos, né? Então, assim, o que é a historiografia aqui para nós? A historiografia é a escrita da história. O que significa dizer? Eu disse para vocês até aqui como a história foi constituída enquanto ciência, certo? Historiografia vai justamente escrever sobre a forma que nós avaliamos, estudamos e classificamos a história, certo? Então, ela é a escrita da história. Por que a escrita da história? Mais uma vez, porque é a forma como nós escrevemos como foram feitos todos esses processos para que a história, enfim, se tornasse uma ciência, ok? E vamos falar das fontes que podem ser utilizadas. Bom, os livros, obviamente, são uma fonte de pesquisa, as fotos, obviamente, são fonte de pesquisa, mas músicas, a história oral, sabe? Qual é o que é história oral? Vamos lá. Quando a gente fala na época dos nossos avós, por exemplo, lembra quando sua avó ou sua mãe disse para você que você não podia comer manga com leite? Que se você comesse manga com leite você ia morrer? E aí você cresceu com esse medo, falou, meu Deus do céu, eu não vou comer manga com leite de jeito nenhum, porque senão o bicho vai pegar para mim, né? Então, assim, quando você vai crescendo, você vai vendo que aquela versão não necessariamente é original. E aí você vai problematizando o porquê a sua mãe te disse isso ao longo da sua vida inteira. E é exatamente isso que os historiadores vão fazer com a história a partir do positivismo. Vão desmembrá-la e dizer, ok, a história tornou-se uma ciência. A história trabalha com fatos, sim, mas fatos não inexatos. E esse é o grande, digamos assim, barato da história. Porque a história ela é cíclica, ela nunca tem fim, percebe? A discussão, a gente pode começar a discutir história e passar horas e horas e horas e horas sobre um mesmo tema e não chegarmos a um consenso sobre isso. Justamente porque nós precisamos ver, entender e compreender os processos históricos no seu todo e de maneira diferente, sabe? A história não precisa, não pode, não deve continuar sendo contada de cima para baixo. A história precisa, merece, necessita de ser contada de vários pontos de vista. E é exatamente isso que a ciência histórica e seus documentos significa, né? Então, assim, quero dizer para vocês que quando nós formos fazer uma pesquisa, nós temos que ter uma fonte ampla de pesquisa, né? No caso, de consulta, perdão, né? Então, nós temos que ter um livro, nós temos que ter ali um documento da época. O trabalho do historiador, o trabalho de quem se propõe a se debruçar sobre história é muito complexo, né? Porque é um trabalho de várias etapas. E não adianta querer pular essas etapas, porque uma vez puladas, elas não deram certo, ok? Resumindo aqui, a nossa aula de hoje foi sobre a ciência histórica e seus documentos, a forma como a história foi se construindo de cima para baixo. Falamos um pouco sobre o positivismo, que é justamente a questão de tornar a história ciência somente a partir do viés da escrita. Então, para Hegel, tudo que não fosse escrito não valia. E a escola dos análises e a nova história, né, posteriormente, elas invalidam o pensamento hegeliano sem invalidar jamais a importância que ele teve. Hegel é um homem de seu tempo, né, que produzia coisas para sua época, que era extremamente conservadora, o que não significa dizer que ele não tenha sido importante para que a história deixasse de ser apenas um conto
solto de tudo e passasse a ser uma ciência. Uma das coisas que se diz muito antes de Hegel, né, para poder falar sobre a história, é que ao historiador cabia apenas narrar os fatos, sem de nenhuma maneira entendê-los ou, de alguma maneira, aprofundá-los. E é justamente isso que vai mudar com a proposição hegeliana, né? Nós colocamos aí acima, olha, a história é uma ciência. Deixamos, então, a história se tornar uma ciência e vamos partir para a escola dos análises. Vamos diversificar o jeito de ver, fazer e escrever história. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra numa próxima. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. É nóis! Valeu!